Marcela colhe macela, sabe, sente, pressente. A medicina das flores vai limpar os olhos, curar dores, aliviar indisposições, perfumar ambientes, aquecer no frio. Bueno, gente, vamos ver que flores e que medicinas nós colhemos no programa de hoje. Preocupação de todos, né, são do interior, artistas do interior, a falta de espaços desses artistas, né? Porque geralmente o artista do interior não tem muito como circular em outros ambientes metropolitanos, né? Porque não conhece as pessoas. Essa flor é diferente, tem um aroma secreto que não chega pelo olfato, nem desvanece nos ares, não foi feita pros altares, quer perfumar corações. Tá aí o ator e editor Ézio Salco e o músico e compositor Zé Caradípia. E a gente começou o programa de hoje falando, nesse Ó de Casa, falando sobre a Macela e a Marcela. Porque aqui, pelo jeito, a Marcela é aquela pessoa que vai colher a macela, nesse poema bonito. Mas, para mim, a planta é Marcela também. São coisas de geração, de ambiente. Marcela, vergamota, eu não abro mão de algumas prosódias dessas. Não importa, esse é detalhe. Macela, a medicina, o conhecimento popular associado à paisagem, associado ao ambiente. A que nos remete tudo isso? Vamos conversar com alguém que usou essa palavra, que usa este termo e este conceito amplo no seu trabalho, num trabalho interessante do qual ele vem falar para nós. Muito obrigado, Ézio Salco. Obrigado, Demétrio. Eu acho importante começar falando disso, né? Quando se escolheu o nome da revista, era essa questão se apresentou, né? Com Marcelo ou Marcela, né? Mas a gente optou por Marcela, apesar de também ser um nome próprio, né? Porque é assim que as nossas famílias chamam a planta, né? E por que esse nome, né? Por causa da colheita, que a gente muito tradicional naquela região da Marcela, que a gente tem que colher antes do pôr do sol. E então a gente optou por esse nome, né? De Marcelo manter, ao invés de Marcela, né, que é o que geralmente em outras regiões se chamam. Né? É interessante essa coisa do colher antes do pôr do sol, porque o pessoal que lida com florais, com essas coisas, passou a levar muito a sério. Passou, não sei desde quando, nunca estudei isso, mas enfim, leva muito a sério a questão do primeiro orvalho, do primeiro rocio sobre aquela planta para que ela guarde toda a sua função medicinal e energética para quem vai por este caminho. Então tem todo sentido esse negócio e a gente aqui tem essa tradição de Semana Santa, mas essa tradição em geral. Ézio, diz para as pessoas o que é a revista, a que ela se propõe, que âmbito ela cobre, para a gente partir a partir desse teu primeiro retrato, digamos assim, essa tua primeira semblança do projeto. A revista foi uma ideia da Giana Guterres, uma escritora e produtora cultural, e ela volta para Bagé e se preocupa, né? Aliás, com preocupação de todos, né, que são do interior, artistas do interior, com a falta de espaços desses artistas, né? Porque geralmente o artista do interior não tem muito como circular em outros ambientes metropolitanos, né? Porque não conhece as pessoas. Então a Giana convida, né? Me convida outras pessoas e acho a ideia ótima, porque essa sempre foi uma questão que estava na minha cabeça, né? De publicar autores regionais, né? Regionais não no sentido de falar só da região, né? Apesar que a primeira edição da revista teve esse viés, mas que fossem autores de lá, e, por sorte, né, a gente conseguiu, a revista foi financiada, né, pelo Fundo de Apoio à Cultura, e a gente conseguiu pagar todo mundo que publicou na revista. Né? Então era também um jeito de tentar incentivar, ou pelo menos dar um passo, um apoio, mostrar que é possível se profissionalizar como artista, né? Ainda mais como escritor, que é mais difícil ainda, né, dentro das artes, né?
Então essa foi uma das ideias gerais assim para a gente fazer a revista. E é interessante que tem um corte aí, que não é um corte restritivo, como tu já acabaste de falar sobre o regional, que não exclui, né, que ao contrário, que acolhe, que é o corte metade sul do estado, né? Quando tu falas em interior, tem uma ênfase. Tu falaste em Bagé, não sei se tu és de Bagé, mas essa questão assim do corte sul do estado, que costuma ser tratado em alguns discursos como um lugar específico. Quando se fala em economia, quando se fala em desenvolvimento, quando se fala em política, já faz algum tempo no Rio Grande do Sul que se fala em metade sul. É um pouco por aí o epicentro? Sim, sim, porque a gente pensar quando se fala do Rio Grande do Sul, né, geralmente a gente pensa muito na Serra Gaúcha, na colonização italiana, alemã, mas a metade sul é outra coisa, né? Tem também essa colonização menor, mas ela é outra completa, eu acho assim muito diferente, né, da gente pensar. Acho que são vários Rio Grande do Sul, né? E sim, essa era uma ideia, né? Pensar qual era a peculiaridade, porque tudo bem, tem a imagem do gaúcho tradicional, a cavalo, o mítico, né? Mas quem são as pessoas, o que os escritores nos dizem hoje, o que eles vivenciam hoje, né? Porque hoje a gente é urbanizado, né? Mesmo o rural não tem uma fronteira clara, assim, né? Então a gente queria saber o que isso produz no imaginário. Qual é o imaginário de quem é urbano e rural? Ou às vezes as duas coisas, né? Eu mesmo sou a primeira geração urbana da minha família, né? Mas se tu vai conversar comigo, todas as minhas histórias de família são rurais, né? Então é uma figura partida quase, né? O imaginário rural, mas as vivências urbanas, né? Então essa a gente acho que tem uma peculiaridade, sim, a metade sul. Tu sabe que isso para mim é extremamente interessante, isso tem uma relação muito grande com o conceito, ou pelo menos com a intenção do Cantos do Sul da Terra, quer no rádio, quer aqui neste fogo, e ao mesmo tempo tem uma relação muito grande com a minha vida pessoal. Assim, eu te conto que há muitos anos eu fui a Bagé atuar, levado por um grupo de amigos que se cotizou para me levar, para eu tocar, para eu falar um pouco com essas pessoas, e as pessoas me levaram a conhecer Bagé. E assim que eu entrei no carro de um grande amigo, eu saí da cidade, porque o que queriam me mostrar, tudo estava fora dos limites urbanos, né? Eram determinadas estâncias, eram determinados sítios históricos importantíssimos, mas relacionados à história gaúcha, à história da campanha, à história das revoluções, de uma maneira muito enfática, 93, que tem o Bagé como um palco importante, enfim. Mas eu dizia, não, mas para aí, aquele prédio lindo e aquela praça maravilhosa que nós cruzamos aqui na saída. Eu não estou fazendo uma crítica a essas pessoas, conheci coisas maravilhosas, mas me chamou muitíssimo a atenção, porque quando a gente é de uma cidade como Porto Alegre, a gente percebe que o espaço público e urbano sempre vai ser o que vai ser, a gente vai dar prioridade para mostrar para um visitante, né? Então essa ideia, sou fronteirista ou fronteiriço e sou urbano, e sou de Bagé ou do Arroio Grande, enfim, sou urbano. Isso é difícil ainda de firmar este lugar, quer fora de lá, quer lá? Com certeza, porque, primeiro, como é possível notar, o meu sotaque, né? Eu tenho um sotaque assim, muito forte, mesmo dentro da cidade, né? Por causa dessa origem rural. Então, meu sotaque é quase de um local, mas ainda mais específico, que é rural, né? Mas eu sou urbano, né? Por causa da minha família, do núcleo familiar, né? E sim, porque isso é muito nítido, né? Você pegar as nossas referências literárias, que voltando para o caso da revista, né? Ela está falando da metade sul, geralmente rural, né? E está citando o gaúcho, né? Então essa era uma preocupação de como se a gente tivesse parado num passado mítico e não tivesse o imaginário também se desenvolvido, mudado, né? O que uma pessoa nesse específico
nesse contexto específico tem para dizer, né? E Bagé é isso, né? Então, e tem bairros que são muito distantes do centro, apesar de ser uma cidade que também não é tão grande, né? Mas o que são esses bairros, né? Porque também eles não são bairros limite, vamos dizer assim, com uma fazenda. Ele é um limite com o campo. Às vezes, o bairro que eu nasci, que eu morei, vivi quase toda a minha vida, é um pouco, se tu andar meia hora, tu está no Uruguai, né? Mas é um campo só, não tem ninguém ali, né? Esperando. Então, sim, esse é um problema que se coloca sempre, sempre. E eu acho que, eu principalmente, pensando na minha figura, que o meu avô era um domador de cavalo, mas eu não sou mais o meu avô, né? Eu não vou chegar montado num cavalo, né? E nem é preciso romper com isso, talvez, né? Quer dizer, isso também compõe as urbanidades todas, mundo afora. Não tem como não encontrar resquícios de ancestralidade rural, enfim, ou eventualmente até autóctone, indígena, nos grandes centros urbanos, na forma de ser das pessoas, né? O interessante é, quando tu falas, não vamos congelar essa imagem num passado. As pessoas que defendem um pouco esse congelamento dizem, não é passado, o gaúcho e o seu modo tradicional de vida estão vivos. Não vamos entrar nessa discussão. Mas existem outras coisas simultâneas que não podem ser apagadas ou esquecidas, ou não precisam, né? Sim. E a revista, então, surge nesse caminho, né? A Giana, que é a editora, vamos dizer assim, a nossa editora-chefe, a gente brinca, né? Porque, no fim, todo mundo faz tudo, né? Esse tipo de projeto. Tem as suas vivências, experiências, né? Talvez mais urbana do que eu, em algum certo sentido, né? Mas nós queríamos saber o que tem, por exemplo, tem um autor, voltando, tem um autor bagense que não está na revista, mas o Valdomiro Martins, né? O Valdomiro escreve na perspectiva, vamos dizer assim, do negro nessa história, vamos dizer assim, mítica do Rio Grande do Sul, né? Histórica, que é muito interessante, né? Mas nós queríamos pensar também o que um jovem tem nos dizer, um jovem gay ou uma mulher, enfim, uma mulher que colhe a Marcela, mas é jovem, não é uma anciã, né? Então, sim, era essas especificidades do hoje também, né? E do hoje que tem que ser visibilizado, não pode ser, enfim, suprimido por uma estética importante, interessante, sim, histórica, mas que não tem nenhuma razão para ser a única. A gente começou falando, por tua causa, por causa da proposta que tu traz aqui, a gente começou falando da Marcela, essa flor e a sua medicina. E eu fiquei com muita vontade de cantar algo, porque eu sempre canto algo para quem vem aqui, para as pessoas em casa, algo que tem a ver com a flor e a medicina, de um ponto de vista bem popular, bem comunitário, como tu puxaste a imagem da Marcela. Violeta Parra, vamos lá? Vamos. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, les ojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta
violeta azul, clavelina roja pa' mi pasear. Y para saber si me corresponde de sojo blanco manzanillón, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Pollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás esas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasear. Y para saber si me corresponde de sojo blanco manzanillón, ay, no, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Herdarás essas flores, vem curar-te com elas. Diz a Violeta Parra, né, que tinha um sentido dessa coisa popular, também dessa sabedoria feminina, dessa sabedoria ancestral, autóctone, tudo isso está na Violeta. Então, essa La Jardineira tem essa mágica toda que eu achei que combinava com essa metáfora linda, linda da Marcela. É uma revista com perfume e com aquele douradinho, assim, a gente vem na cabeça da gente, a Marcela sugere muita coisa para quem é desse pedaço de mundo aqui, né? Urbano e rural, está assim, em torno de um tema, e talvez um pouco espremido dentro entre essas duas forças, mas de qualquer maneira lidando com elas, que são fundamentais para a compreensão da cultura da nossa região aqui, né? Para essa distribuição, o quão tradicionais nós somos, o quão urbanos. E talvez tenha, como tu disseste, um estigma mais forte, mais difícil para o povo da zona da campanha, da fronteira, da tal da metade sul. Então, vou te fazer uma provocação. Não sei se na tua geração, mas na minha e antes, todo mundo ouviu de alguém daquela zona. Como é que está a tua cidade? Ah, daquele jeito, crescendo sempre, feito cola de cavalo. Cresce para baixo. Já é do discurso de muita gente, eu não vou dizer que é claro que eu não vou generalizar isso, mas é um discurso já usual naquela região dizer que as cidades não vão para frente. Claro, estou falando daquela época da ideologia do progresso, bem dos anos iniciais do regime militar, enfim. Tu sente isso? Quer dizer, as pessoas têm esse soslaio para com a cidade, mesmo dentro da cidade? Ah, com certeza, né? E não sem razão, muitas vezes, né? Mas, assim, meu avô mesmo dizia que na verdade, é uruguaio, né? Ele usava uma expressão que também é muito parecida. Eles sempre, quando alguma coisa... Eles dizem, esse problema dessa cidade é que a ignorância atrapalha o progresso. Então, o progresso... Que é a mentalidade industrial, principalmente, né? Que é por que não temos indústrias, né? E, com certeza, essa questão se coloca sempre, né? Até porque o pessoal migra muito para fora para trabalhar. E sim, eu acho que e tem suas dificuldades. É uma cidade que teve um dos piores PIBs do Brasil. Eu estou falando de Bagé porque, enfim, é o centro da revista e é onde eu vivi mais tempo, né? Teve um dos piores PIBs quando eu era criança, né? Uma das cidades mais pobres do Brasil, né? Então, ela tem essa questão se coloca, né, da dificuldade financeira de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo isso impede que se olhe também para si próprio, né? E aí tem aquele outro ditado, né, que o filho da terra, santo de casa não faz milagre, né? Então, se tu tá lá, se é um artista de lá, provavelmente ninguém nem vai te ouvir, te convidar para nada, né? Precisa o reconhecimento externo, né? E isso é curioso, é ambíguo, porque num certo sentido tem a gente se firma
como gaúcho, se firma como uma identidade, mas ao mesmo tempo essa identidade está sempre em questão também aí, né? Eu preciso que alguém me diga o que eu sou todo momento. E ao mesmo tempo não sou reconhecido suficientemente, quer no centro de decisão do Estado, quer muito mais ainda pelo país. E é muito interessante, eu sei que muita gente em casa está pensando nisso nesse momento, por mais evidente que seja, é interessante, como isso acaba se dando em escala, porque esse discurso micro-regional da metade sul do Rio Grande do Sul é o discurso do Rio Grande do Sul com relação ao país, né? Com relação ao seu momento econômico, com relação às oportunidades. E as pessoas no Mercosul passam por cima do Rio Grande do Sul, vêm de Buenos Aires direto para Rio São Paulo. Na verdade, a queixa, e aí sem nenhuma espécie de pejo, a queixa pode ser legítima, mas a queixa é muito semelhante. E essa queixa não pode impedir os artistas, os inquietos, de fazerem as suas coisas. É isso que é a minha preocupação, o que as pessoas, o que tem essa especificidade, o que diz, o que isso nos diz, né? Enfim, por que essas pessoas não podem falar? O que significa a gente estar perto da fronteira e ao mesmo tempo não fala espanhol? Quer dizer, quem está colado, está atravessando, fala, né? Porque está no contato. Mas o português é dominante, porque é a economia mais forte, né? Então aí eles aprendem a falar português rápido e a gente mal e porcamente aprende espanhol. Entendendo tá bom. Né? Então o que significa isso, né? Porque quando a gente percebe, se dá conta, a impressão que me dava, quando eu demorei muito tempo, digo, mas eu moro na fronteira, mas eu nem sei o que tem do lado de lá, porque eles é que vêm para cá então, nos conhecer, né? Ou devem vir nos conhecer. Então, o que significa tudo isso, né? Essa é uma questão que a gente sempre se coloca para interpretar, assim, sociologicamente, mas literariamente também, né? Porque como é que eu também não estigmatizo, também não crio imagens que talvez nem digam nada, também míticas deles do outro lado, né? Isso é muito interessante. E essa é a provocação que um artista tem que se colocar permanentemente. Tem que ter coragem de se colocar em xeque da forma como tu estás descrevendo. E eu te diria, como alguém que não é daquele ambiente e que teve o prazer de te receber aqui, está tendo esse prazer, talvez tu não tenha te dado conta, mas tu começaste explicando o que era a revista, dizendo, a minha companheira de projeto e tal, que retornou a Bagé, com uma ênfase. A ideia de quem saiu e voltou estava forte na tua primeira fala, sem que a gente ainda estivesse falando disso. Né? Essa volta, esse retorno, tem algo mudando em tudo isso que tu está comentando? Isso foi mais forte, essa sensação com relação a si próprio e ao seu lugar, foi mais soslaiada, mais enviesada até pouco tempo atrás, né? Está mudando isso um pouco. Não, muda sim, né? Principalmente, eu acho que principalmente por causa dessas viagens, né? Desses movimentos, melhor dizendo, talvez às vezes que a modernidade, essa modernidade tardia, nos proporciona, né? Mas eu acho que se muda aos poucos e porque se impõe, né? As coisas começam a se impor, porque tem uma imagem cristalizada, mas ela começa a rachar um pouquinho, porque tu começa a perceber que a tua família é diferente, vem alguém fala da família, conta uma história que é diferente daquilo que tu está imaginando. Então eu acho que sim, talvez essas pequenas rachaduras, talvez eu acho que as pessoas estão percebendo elas mais, dando mais valor para elas, né? Sem dúvida. Ézio, como é que é a questão de curadoria, de edição, a questão editorial mesmo, como participar, quem participou nessa primeira edição e nessa que está em andamento agora, explica um pouco para as pessoas e, se for o caso, enfim, oferecer algum contato, o que tu quiseres dizer sobre a Marcela. Tá. Bom, a gente teve uma primeira edição, né, o ano passado, e a gente, fundamentalmente, textos ficcionais, poesia, conto, até por causa do tamanho, né, dos limites, mesmo que seja digital, também não pode fazer uma revista gigantesca, senão ninguém lê, né? Contos e dramaturgia, que é nossa grande filha. Eu tenho interesse, né, por óbvio, em dramaturgia no teatro, e então teve essas contribuições de toda a região, né, da metade sul ali,
e uma entrevista com a Marília Cosby, né, também pensando essa questão da mulher nesse imaginário do Rio Grande do Sul, a Marília de perto, né? Então, essa foi essa primeira edição, né, que a gente fez ano passado e fez chamada no ano retrasado. Agora, a gente tem vai fazer uma segunda edição, que aí a gente ampliou, porque achou necessidade de ampliar. Aí a gente quer saber eu ia dizer de todos os interiores, mas é bom botar limites também, né? Dos interiores, vamos dizer assim, do Brasil inteiro. E aí o tema é América Latina, né? Então, como é que esses interiores do Brasil inteiro ou não se percebe, quando vê, não tem nenhuma percepção, né? Mas como é que isso é observado, como a América Latina é observado por nós, né? Tem relação, não tem? Então, a gente ampliou, até porque na primeira edição, eu mesmo fiz várias oficinas online, né, sobre leitura de poesia, oralidade, né? E teve gente do Brasil inteiro interessada. Genial, genial. E como é que as pessoas podem chegar a participar, algum contato, alguma coisa? É um site onde está a revista, a primeira edição, e onde está a chamada para a segunda. Se chama Casa Espaço de Criação, tudo junto, sem acento, né? Mas eu falo assim para ficar mais fácil. .art. Lá está a primeira edição da revista online, gratuita, e lá está todas as regras ali para o envio, como a pessoa pode enviar, se identificar. Então está tudo certinho ali. Aí, escuitaram o cheirinho? Meu pai dizia assim, né? Escuta o cheirinho, geral, quando estava cozinhando. Eu estou escutando um cheirinho de Marcela aqui, acho que como se tivesse posto uma raminha no nosso braseiro, no nosso fogo aqui. Ézio Salco, muito obrigado. Eu que agradeço, Demetrio, pelo espaço. Estou muito honrado de estar aqui. Obrigado. Nós estamos honrados. A gente vai para o nosso intervalo, como sempre, solta o meu fronteiriço gateadinho, que eu vou cevar a palavra. Quem faz a letra cantar e olha os versos por dentro, ouve seu jeito de andar e recolhe feito um búzio suas pausas, seu murmúrio. É a mão do compositor que forja com seu labor a pérola da poesia. Obreiro, o compositor faz morada no poema e lhe dá alvenaria. Canteiro, o meu canto brasileiro. Sou cantador jardineiro, preparando a flor canção pra enfeitar o seu cabelo como prova de afeição. Essa flor é diferente, tem um aroma secreto que não chega pelo olfato, nem desvanece nos ares, não foi feita pros altares, quer perfumar corações. Se alguém quiser uma muda, dou de graça, dou de graça. Se alguém quiser uma muda, dou de graça, é só pedir. Se alguém quiser uma muda, dou de graça, dou de graça. Se alguém quiser uma muda, dou de graça, é só pedir. Mas não cabe em qualquer peito, tem lá as suas manias. Prefere escolher a dedo quem vai lhe dar moradia. Diz que não quer viver dentro de
seres de alma vazia, diz que não quer viver dentro de seres de alma vazia. Que linda maneira de seguir jardinando no programa de hoje. Abram a janela aí, a qualquer hora, a janela que for, as janelas da alma ou a janela da rua. É muito fácil ver a quantidade de mudas que ficaram frondosas e que frutificam, plantadas, oferecidas, dadas há muitos anos por este cara, por este jardineiro Zé Caradípia. Muito obrigado, cara. Que prazer estar aqui contigo nesta roda de chimarrão, né? Que por vezes não dispõe de chimarrão em si, mas da charla, sim. O espírito é o mesmo. É o mesmo. Prazer mesmo estar prazer aqui nosso, com você. Prazer nosso. Isso é muito lindo, né? Esse tema que tu cantaste agora. E eu estou falando em uma jardinagem antiga. Não sei se tu chamaria de antiga, porque tu tá com a mesmíssima cara de piá, né? De quando começou, de quando pegou as ferramentas, quando botou a mão nessa terra aí. Quando foi? Como é que foi? Quanto tempo de estrada? Como é que tu começou a ser esse jardineiro da composição, da canção, da música, enfim? Fazem mais de 50 anos já que eu comecei a compor mesmo com os meus 19 anos. Eu estou um pouco antes, eu estou com uns 68 e aos 16 eu já havia interpretado uma canção minha no festival. Mas não diria assim que comecei a jogar bola mesmo por ali. Eu comecei um pouquinho mais tarde, né? Enfim, mas com 18 eu já compunha umas coisas interessantes. E daí aos 19 eu resolvi colocar um nome artístico, né? Pensar um nome artístico para a minha fachada, que eu tinha uma apresentação a fazer nas rodas de som do Carlinhos Hartlib e que do barato, Juarez que Fonseca. importante. Ali nos altos do viaduto, né? No Teatro de Arena, no alto do viaduto ali da Borges. E daí, caramba, eu forjando isso, eu trabalhava como office boy ainda, na Vigário José Inácio, na Socomim, Sociedade de Comércio e Indústria, que até hoje me lembro, onde comecei pela primeira vez a trabalhar com carteira assinada e coisas assim. E eu tinha tempo suficiente para pensar qual o nome do meu nome artístico. E daí o pessoal já me dizia que eu tinha uma cara de piá, né? Já tem 19, parece um Tinha gurizinho. cara de piá porque era piá também, né? Porque Era piá. E imberbe, né? Como sempre. Agora tem uma barbinha assim que eu resolvo sempre tirar. Hoje foi o dia que eu tirei. Às terças-feiras eu tiro. Uma semana, mas criar assim um pouquinho. jardineiro escanhoado aqui na beira do fogo, né? É outra coisa. Eu quero imaginar que ele estava se embelezando para vir no Canto do Sul da Terra. Bueno, a beleza já vem com ele todos esses 50 anos, né? Cara, tu falas em rodas de som e a gente pode pensar em muitas iniciativas super importantes da cultura, até para fazer um link com o que a gente estava conversando no primeiro bloco com o Ezio Salco, da cultura principalmente urbana deste lugar aqui, Exato. né, de uma música que estava florescendo ali nos anos 70, nos Isso. anos 80. Foram muitos movimentos e muitos momentos em que tu estavas lá, né? Sim, justamente um ano depois eu fui convidado pelo Paulo de Campos a entrar no grupo Cordas e Rimas, em 1976. A gente ficou ensaiando um ano para nos apresentarmos numa noite somente ali na Assembleia Legislativa, naquele belo auditório, né? Lindo, né? Histórico. Quanta Tivemos coisa a linda honra tivemos. dos meninos que já estavam no Rio de Janeiro, ver no nosso show. Os meninos, adivinha quem eram os meninos? Os Almôndegas, né? Que barato. Vieram assistir o nosso show, porque o Paulinho fizera parte dos começos do Almôndegas, lá para os lados de Pelotas, quando ele estava estudando lá e tal. Ele foi de Canguçu para lá, se não me engano. E
E o Paulo é dessa turma toda, tem parcerias com o Cleidir, com o Cleiton, se não me engano, eles são muito amigos, né? E me convidou e ele me viu cantando no antigo pré-vestibular Mauá. Eu estava lá trabalhando, né? E eram bastante lá na época. Eu trabalhava também como auxiliar na contabilidade e tal. E Que idade essas alturas aí que eu estou perdendo a eu conta? tinha 20. E eu tinha 20 anos, em 76, né? A aurora da minha vida, aquelas coisas. E o Paulo, eu fazendo de conta que estava cantando um Chico Buarque, o Milton Nascimento, o que será que me dá? Na época era um grande sucesso. E eu tinha um grande carinho pelos dois, eu gostava muito já dessa turma que fazia o melhor da nossa música, né? E também eu sou Nuvem Passageira, estava tocando muito naquela época. É verdade, né? Eu não tenho bem certeza do ano ali, mas como estourou aquilo ali, né? E continuando assim com o Cordas e Rimas, a gente fez um disco, um pau de sebo, né, um LP que à época já o Patinete, né, já fazia das suas pelo estado, gravava, à época ele já gravava a Califórnia da Canção desde o início, né? O tamanho da importância desse cara, né? Que coisa Cara, impressionante, é né, o bicho? maior de todos. E, aliás, o Patinete é maravilhoso, né? Depois a gente fala um pouquinho mais dele, mas nos convidou para fazermos parte de um disco que ele estava alinhavando com a Continental. Foi a Continental. Era o MPG, Música Popular Gaúcha, que ele inventou essa história, a sigla da música Me lembro popular, dessa história. Música Popular Gaúcha, né? Que tinha o pessoal da música nativista e tal, e nós, né, que estávamos botando as unhas de fora, né? E nesse disco estava ali o Jair, que depois virou o Guri de Uruguaiana. Nesse disco estava ali o Vitor Hugo, grande cantor, Vitor Hugo, o Paulo Silva, irmão dele. O Bombachudo. O Paulo Bombachudo, enchendo o saco da mamãe. Mamãe cumpre 100 anos, né, daqui a pouco. A mãe dele está com 99. Olha só. Não, mas eu acho muito bacana o que ele faz, sabe? Não sei se já viste. Paulo Silva é uma figura. Ambos são, né, grandes nomes da nossa música, né? Cara, quando tu fala nesse ambiente, nesse povo em torno, essa joia que a gente ouviu como abertura desse papo aqui é uma parceria. E tu também, às vezes, tu és o cara da letra também, quer dizer, tu não trabalha só com parcerias de letra, enfim. Sim. Mas uma pergunta uma coisa que me chama a atenção, assim, é claro que não é um teste de eliminação que tu fazes, mas o que precisa ter um parceiro teu? Muito bom. Antes de tudo, a gente tem que encontrar a parceria na amizade. Porque brilhou o olhinho, é legal, né? É bacana, né, cara? Porque encontrar a parceria nas pessoas dessa maneira, né? Não, claro, eu tenho feito muitas parcerias por internet, principalmente com... já fazia alguns anos que eu, por exemplo, tinha começado umas parcerias com o Reginaldo Mil, lá do Rio de Janeiro. Quem me apresentou a ele via internet também foi um outro querido amigo, parceiro, que é o Márcio Selle. Grande cantor e compositor. Excelente, brilhante. Né? Eu acho impressionante o trabalho dele. E ele me convidou, porque já tinha sido convidado pelo Reginaldo Mil, a participar de um disco onde diversos cantores e compositores brasileiros estariam fazendo em prol da natureza, né, e contra o câncer. E eu entrei, claro, fiz 2 músicas ou 3, assim, de começos. Né? Uma delas gravou o Nilson Chaves, maravilhoso cantor, carioca de nascença, mas que mora em Belém do Pará há muitos anos. É um grande cantor da Amazônia, da grandiosidade de tudo aquilo, né? Muito reconhecido, o Brasil inteiro conhece o trabalho dele. E ele gravou uma canção minha do Amazônia Amanhã, cantando um futuro não muito bom, né, para a Amazônia.
Mas não quero que a gente chegue nesse futuro que a gente cantou na música. Vale como alerta, né? Claro, se há um rumo que assim. é bom mostrar que tem um rumo que não está muito bonito, né? E ele adorou a música. Mas que maravilha! Daí falou com o Márcio Selle por e-mail, que maravilha esse compositor que mandou para mim. E eu, opa, que bom que ele gostou. E eu fiz uma bela canção. Mas esses encontros, aí, essa coisa da parceria virar algo com essa substância a partir de um encontro humano anterior à coisa. Exato. De avaliar o trabalho específico de uma maneira, vou usar uma palavra que não cabe para nada aqui, eu acho, mas de uma maneira técnica, algo assim. Sim. Falando nisso, o que mais tu nos mostrarias? De parceria, não de parceria, do que tu quiseres? Então, eu escolhi 3 músicas dos Versos por Dentro, um disco que foi lançado nas plataformas em maio do ano passado, e eu gravei entre janeiro e março, lá no estúdio do Marcelo, eu me enrolo bastante, mas é na Tec Áudio, Marcelo Corsetti, né? Que foi o arranjador do álbum, e é um arranjador, e tocou, e um cara impressionante. Sabe como eu fiz o álbum? Eu botei voz e violão nas canções que eu fiz, foram 14 músicas, do Raul Boeira e a Márcia Barbosa, né? Eu fiz em parceria com eles durante uns 6 meses. Assim. E a gente amadureceu a ideia e vamos gravar. Daí chegamos na Tec Áudio. E o que aconteceu? Eu tinha uma outra ideia para o disco, era com os arranjadores, né? Mas daí mudou tudo. E o Corsetti entrou, né? E o que aconteceu que eu cantei as minhas músicas voz e violão, né? E tudo foi definido em cima disso, né? Não se mudou isso. A voz e violão ficou à frente, assim, meio bossa nova, assim, e os arranjos assim sublimaram a coisa. Tem músicas que eu não toquei, tem uma música que eu não toquei, e ficou também muito bacana. Né? Legal, porque ele conseguiu resgatar uma coisa... Eu nem estava lá, na maioria das gravações, eu nem fui no estúdio. Tem o teu violão e voz, que é um formato teu muito antigo, eu te conheci assim há muitos anos, e tem também a coisa do arranjo. Vamos lá, vamos escutar. Eu gostei bastante. Então, vou fazer os Versos por Dentro, que também é outra canção, né? Essa aí é da Márcia Barbosa, companheira em vida do Raul Boeira. Os dois são parceiros de vida. Os Versos por Dentro. Como é que é? Quem faz a letra cantar e olha os versos por dentro, ouve seu jeito de andar e recolhe feito um búzio suas pausas, seu murmúrio. É a mão do compositor que forja com seu labor a pérola da poesia. Obreiro compositor faz morada no poema e lhe dá alvenaria. Obreiro compositor faz morada no poema e lhe dá alvenaria. Quem faz a letra cantar e saboreia as palavras como se elas fossem suas, deslizando nas vocais
amaciando as consoantes. É a voz do cantador que rega com seu suor as sementes da poesia. Esfomeado cantador suga a polpa do poema para lhe dar de comer. Deixa eu mostrar então esse Os Versos por Dentro. Essa é a canção título, né? Para a gente ver se o pessoal pega aqui a capa do disco, que está bonito. Tem uma coisa, Zé, que grita aí, né? Essa linda composição, que é a questão de ofício, né? Que é a questão de ofício que está se contrapondo, me atrevo a dizer, de propósito, está se contrapondo a uma ideia meio mágica do artista em que brotam coisas porque sim, né? Está falando de ofício, de construir alvenaria, de regar com suor. E nós estamos falando com um cara que, quando começou a falar nos seus inícios, disse: daí nós ensaiamos 1 ano para uma data, né? É suor, né? É suor. A pegada é bruta. E né? eu de Viamão até o Grêmio Náutico Gaúcho aqui. Ou vinha de Viamão para ensaiar. E foi muito legal, foi muito bom, foi um aprendizado e tanto. Pessoas do nosso convívio diário, gente querida, né? A gente faz uma amizade. Zé Caradípia por dentro. É assim que tu trabalha? Tu trabalha, porque essa letra é a parceria, mas a gente sabe que o parceiro é a gente mesmo também, né? É assim que tu trabalhas, aquele negócio, aquela conversa gasta da transpiração e inspiração, né? Como é que acontece contigo? Olha só, durante muito bons anos eu tocava umas 30 horas por dia, quando eu estava nos inícios. Era impressionante. E cara, eu era um cara veloz no violão, solava algumas coisas assim bem legais, compunha composições soladas, mas parei com isso. Atualmente eu sou bem mais observador e leitor do que outra coisa. Eu tenho mais é que me assenhorear desses versos e mergulhar assim, porque eu estou de volta, né, aos poucos. Mas na real não é... deixei de lado a disciplina, é outra disciplina. Não, é outro né? tipo de disciplina, porque a época também, a gente voava um pouco, eu pelo menos voava bastante, pegava assim umas asas bem grandes e saía vendo as coisas de cima, como é que está o mar, vou dar um pulinho lá no mar, vou ver as matas, tudo de cima. Tem uma pergunta que eu adoro fazer quando alguém fala de um disco seu, de um disco recente, também é uma metáfora gasta, mas necessária, de um parto recente, de uma criação nesse nível, né? Eu sempre pergunto o seguinte: o que nesse disco, o que nos Versos por Dentro não saiu como tu pensava? Saiu com outro som, deu outro resultado, que tu tenhas gostado ou não, mas o que tu disse, puxa, como se tu estivesse ouvindo teu trabalho ali pela primeira vez. Então... Vou ser bem sincero. Não vou cometer sincericídio nenhum, né? Me dá, é que eu ando aquela coisa. Tantos Seres, que é uma música que os versos, a gente ficava batendo papo, tomando uns cafés pela cidade, né? Porque nem eu nem um dos outros dois bebe, né? Mas eu bebi bastante, parei e então, não esqueço o que sou e de onde venho. Agradeço cada flor em mim plantada, pelos meus e pelos que se aproxegaram. Felizmente, não vou só na caminhada. Isso aí, maravilhoso. Toda a letra é muito boa. E é um querido, de um afago em mim que o Raul faz, né? Porque eu falei para ele da minha vida e tal. Eu vim de jornais, eu engraxei sapatos, né? E
E, claro, vou falando com carinho, né? Porque a gente tem que falar até dos momentos de necessidade com carinho, porque a gente ainda lembra deles, e porque a gente passou por aquilo, e estamos bem, né? São fatos da vida cotidiana que a gente tem que levar no coração. De vez em quando a gente discorda de um grandão, né? E, puxa, acho que à medida que o tempo passa, a gente vai se dando lugar para isso, né? É aquela história, tu passas a levar muito a sério, a defender muito, digamos, a tua opinião, a tua posição, mas ao mesmo tempo saber que é apenas tu, né? É só um ponto de vista. E eu acho que é o Otávio Paz que diz, poeta, vamos estender para artista, não tem biografia, tem obra. Eu não concordo, tem sim, tem biografia. Tem biografia. A biografia e a obra se cruzam, as coisas que tu fizeste, as coisas que tu viveste estão aí, não sei. Não sei, tem pessoas assim, bem mais cerebrais, né? Não se deixam levar pelo entorno, ou nem se misturam muitas vezes, e são excelentes, mas há outros que se misturam, eu prefiro esses. Uma coisa... Teus ofícios estão ali dentro, todos esses exatamente, que tu falou. Mas eu não quis dizer com isso que eu não gosto da música. Essa música é ótima. Eu que cantei mal no estúdio, eu poderia ter gravado, e fui lá, gravei de novo, e mesmo assim acabei... Cara, tem coisa ali que eu estou até desafinando um pouco. Tá feio isso aí, podia estar melhor. Curioso que seja justamente nessa, e justamente nessa... Dá uma pegada psicanalítica nesse negócio. Eu prefiro, sabe, de repente eu posso voltar ao estúdio e refazer. Tem músicas que eu podia fazer. E a gente pode fazer. Hoje em dia, a gente pode fazer. Não é aquela coisa de emendar aquela fita com... Lembra, né? Do tempo da se emendava a fita. Não é assim, né? Não, tira um som, apaga aquele, tu põe a voz, sabe? Melhorar. Mas vou dizer uma coisa evidente, mas às vezes essa opinião da gente não bate com opiniões que a gente respeita um monte aí fora. Os caras ouvem, gente que tu ouve os juízos dele para tudo e dizem, cara, tu tá ótimo aí. E tu achou que não, quer dizer, também tem que ter um pouco, eu tenho certeza que tu tem, esse afastamento, não é um distanciamento, mas esse afastamento do seu próprio juízo, às vezes. Eu sou muito crítico. Cara, eu fico sempre preocupado com a premência de tempo da gente, além do mais de um papo como esse. Só para te lembrar, tu falaste que ia falar algo sobre o patim, sobre o patinete. O patinete. O que tu quiseres dizer, fala um pouquinho sobre o que tu estás fazendo. Pois então, o patinete, dia 2 de maio próximo, num sábado, estaremos o patinete, eu, Gelson Oliveira, Nelson Coelho de Castro, Saulo Fitz, que é da nova geração, tem algumas mulheres que estão junto, são em 17 pessoas que estaremos fazendo o MPG 42 anos no novo teatro revitalizado ali, né? Foi feito do início ao fim, né? O Teatro de Câmara Túlio Pivo. Sensacional, a gente esteve conversando com o Rodrigo sobre isso, espetacular, tá ficou, né? E estaremos ali cantando, né? Dia desse foi assistir um show, mas não deu, porque não peguei o ingresso pelo Simpla, que todo mundo fez, eu não fiz. E daí Rosane e eu batemos com a cara na porta lá do Câmara. Mas tudo é que eu fiz o último show, em 2014, eu e o Chico Sarati, que atualmente está lá na Irlanda, como cozinheiro. Cantoraço, né? E canta. Cozinha tão bem quanto canta? Ele é profissional. Olha os ofícios aí, olha os ofícios. Ele falou dos ofícios que ele é um excelente teve. Cozinheiro, sempre demonstrou, fazendo vários pratos aqui para a gente amigo antigo. E ele se foi para lá, ficou na Itália um bom tempo, mais de ano, Nápoles, depois foi para Londres e atualmente está na Irlanda, em Dublin, como cozinheiro. Está muito bem. Ele e o filho ficou em Londres. Então, tu tá nesse projeto de homenagem e reconhecimento, mais do que justo ao patinete, tocando adiante esse disco também, que é Cria Nova, de muitos discos teus. E outros projetos estarão no ar em breve. Viremos aqui, ou daremos um toque para o amigo falar. Bueno, gente, o jardineiro Piá, imberbe de ofício e de biografia, Zé Caradípia, por dentro, nos deu essa chance, teve essa generosidade de conversar conosco nesse nível de inteligência e de afeto aqui na beira desse fogo. Muito obrigado. Fico muito agradecido de ter estado contigo aqui, proseando,
sentindo falta daquele mate, mas essa aguinha tá boa também. Olha, segundo o puxão de orelha que ele dá, na próxima tem mate, hein? O pessoal escondidinho aqui troca a bomba, porque tá a questão da doença agora, mudou um pouco esses pontos de vista, mas dizem enfim, que tá voltando. Vamos tratar, né? Vamos cuidar, mas não vamos deixar o mate de lado. A gente vai ficar com o Zé Caradípia encerrando o nosso programa, cantando algo para nós. E a gente fica por aqui, mais ou menos. Vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Mãe dos explorados e dos sem por vir, mãe, a tua luta ao lado dos famintos, vem benzer nossas planícies e nossas colinas no imenso sul da América. Latinas bocas, tão pouco pão, vem benzer nossas planícies e nossas colinas no imenso sul da América. Latinas bocas, tão pouco pão. Pobre morreu Angelito, e mesmo assim tu dás graças à vida. Como é vasto o teu coração, como é vasto o teu coração. Pobre se fue Angelito, e eu nasci das graças à la vida. Como é vasto o teu coração, se és tão grande tu coração.